uma plataforma de atendimento online para a saúde, né? Aliada a vários outros componentes, artefatos que foram desenvolvidos para poder fazer o atendimento de uma maneira mais eficaz do cidadão, né? Então, não vou falar de todas essas entregas, dessas 8 entregas, vou me ater principalmente na entrega com relação à plataforma, o BI e o sistema de detecção de sintomas do Covid. Então, a gente desenvolveu, começamos mais ou menos há 45 dias atrás, o desenvolvimento de uma plataforma de atendimento online para a saúde com 2 objetivos: de atender os pacientes que tivessem sintomas de Covid-19, né, e depois também pacientes que necessitassem de um atendimento específico para a saúde mental, né. A plataforma ela é composta por equipes de saúde do Covid-19. A gente possui 44 profissionais de saúde, uma equipe da RCS, que é uma empresa de Minas Gerais, que está prestando serviço, composta por 36 enfermeiros e médicos, 8 médicos internos e 8 supervisores. E 107 profissionais de saúde da equipe escola, né, que é aqui do Ceará, com 76 residentes e 31 supervisores. Então, essa equipe ela é responsável por fazer o atendimento via uma plataforma de chatbot, né? A nossa plataforma ela começa com um robô, né, onde faz o primeiro atendimento, então ela possui 3 níveis. O primeiro atendimento é automatizado com um robô que responde os questionamentos dos usuários, e dependendo do nível do atendimento e da conclusão do robô, ele pode ser direcionado para um atendimento humano através desses profissionais. Isso tanto funciona para a equipe de saúde por Covid como para a equipe de saúde mental, né, onde participam esses 80 residentes em psicologia, 50 residentes e 30 supervisores voluntários. Essa solução ela possibilita uma economia grande, né, no atendimento. Então, esses são os nossos custos, né, com a teleorientação, com monitoramento para cada paciente, o custo é R$ 14,34, enquanto que um atendimento custo médio de uma consulta médica normal, né, um serviço hospitalar do SUS, de acordo com a tabela do SIGTAG, ela custa R$ 44. Então, além de trazer uma possibilidade do atendimento mais rápido, dinâmico e mais orientado, ela também é mais econômica do que um atendimento físico. Então, se demonstra também como uma solução apropriada para o momento, né? Dentro dos objetivos que a gente tem dessa plataforma claramente a redução da disseminação do vírus, né? Como vocês sabem, o Ceará que adotou a política de distanciamento social logo no início, na primeira semana de março, e essa plataforma ela serviu para fazer essa orientação para as pessoas que estavam cumprindo esse distanciamento, né? Então, para vocês terem ideia de nível de atendimento, 52% dos cidadãos que foram atendidos na plataforma são suspeitos de Covid, né? Então, isso demonstra, seja, uma taxa de atendimento, né, que se reflete com uma performance boa para saber quem está tendo a suspeita e receber as orientações adequadas para isso. E 64% dos cidadãos são orientados não são, né, são sintomáticos e são orientados a se manter em casa, né? E os demais que estão em caso grave são orientados a se atenderem no serviço de urgência, ou aqui, como a gente chama, nas UPAs ou hospitais. Então, a gente hoje, né, até esse momento, a gente teve 78 mil acessos à plataforma, 23 mil atendimentos realizados, né? Aqui 30 dias, mas, na verdade, 30 dias de funcionamento, mas o projeto começou há 45 dias. A gente tem aliado a essa plataforma um BI, um serviço de Business Intelligence, que a gente consegue capturar os dados em tempo real e fazer esse acompanhamento em tempo real. Então, aqui a gente pode ver a plataforma, né, uma série histórica, mostrando o crescimento dos acessos diários dessa plataforma, né? Esse último dia aqui decaindo, né, por conta da atualização dos dados, às vezes, né, tem uma queda dependendo do dia, dependendo dos dados. Aqui temos o funil de atendimento, né? Ou seja, 30% dos que chegam a esse serviço, que é uma taxa normal, se a gente vê taxa
né, bem de acessos a sites, 30% é uma taxa normal, né, de atendimentos que, né, dentro do funil de atendimento que é criado. E aqui a gente tem vários canais, né, que esse sistema que chama-se plantão coronavírus, ele pode ser acessado, tanto via WhatsApp, via o site, via Facebook e via Telegram, né? E aqui a gente pode ver o número de acessos a cada uma desses canais. Obviamente o WhatsApp é o maior, né, que é o aplicativo que tem mais acesso hoje, né, para conversas, então é a preferência do cidadão. E aqui a gente tem o funil, né, relacionado aos níveis de atendimento online, né, que foi iniciado, concluído, e o atendimento pela equipe de saúde. Então, isso demonstra, né, que é uma ferramenta importante para esse atendimento, ela tem ajudado demais para analisar tanto como a população se sente, como das orientações adequadas, né? Então, tem sido bastante usado. Aqui o perfil dos pacientes, né, dos 19.970 pacientes triados, a gente criou uma bandeira verde, vermelha e amarela, de acordo com o estado de saúde daquele paciente, né? A vermelha seria aqueles pacientes que deveriam ser encaminhados imediatamente para as unidades de saúde, o verde que estariam em casa, né, que deveriam manter o distanciamento social, e os amarelos, aqueles que a gente mantém na base, né, para poder fazer o acompanhamento desses pacientes. Junto a esse sistema, além do canal de comunicação, a gente também adotou um CRM. Então, essa plataforma conta com CRM também, para você fazer um acompanhamento desse atendimento, né, após essa primeira conversa. Então, esse amarelo, todos os que estão em amarelo aqui, eles são supervisionados após o primeiro atendimento, são acompanhados. Como é que a gente faz o acompanhamento? Enviando mensagens e fazendo ligações para esses pacientes, porque durante a conversa eles podem se identificar, dar um número de telefone, então eles são acompanhados a posteriori. E, em termos ainda do perfil dos pacientes, nós temos 43% masculinos, 55% femininos, né? E aqui, por faixa etária, né, a gente vê que a maior parte aqui do atendimento é 31% feito de pessoas de 30 a 39 anos. Com relação aos sintomas, também nós fazemos o acompanhamento desses sintomas na plataforma, né, que isso é coletado através das conversas, né, e opções que o cidadão pode marcar, né. Então, a gente pode fazer o acompanhamento, a equipe de epidemiologia da Secretaria de Saúde acompanha a variação desses sintomas para poder ter ações mais efetivas, né, ao combate da doença, e também fazemos acompanhamento dos fatores de risco. Então, Então, esse perfil aqui dos pacientes é uma ferramenta interessante para a equipe de saúde, epidemiologia, vigilância sanitária, que pode fazer o acompanhamento de como estão sendo feitos os atendimentos e, ao mesmo tempo, como é que a população está se sentindo. Aqui o total de moradores nas residências, né? Quantos estão em isolamento social, quantos informaram o CPF, isso é importante para a gente identificar esse cidadão nas bases do Ministério da Saúde. Então, a gente integrou as 3 bases principais do Ministério da Saúde, que é o GAL, CVEP, GRIP e a SUS, junto com as bases de hospitais particulares, né? Então, para identificar esse usuário e fazer o acompanhamento dele também no acompanhamento do exame. E o CEP também é um dado que a gente coleta, porque esse dado é utilizado depois para a gente fazer mapas de calor e saber onde são as localizações que a gente tem maior número de ocorrências da doença, de sintomas e assim por diante. Depois eu vou mostrar um pouquinho uma ferramenta específica que a gente fez para analisar esses dados. Aqui os atendimentos por departamento, né, que é o de acompanhamento, enfermeiro, residente da saúde mental. Então, a gente pode acompanhar como é que estão as equipes, né, e através do CRM a gente pode acompanhar cada uma das conversas que estão ocorrendo em tempo real. Então, a gente pode saber se um atendente está, como é que é o nível de atendimento dele, a qualidade do atendimento dele, isso tudo existe uma governança muito forte nesse atendimento, que é feito através do CRM. Para implantar essa solução, a gente precisou desenvolver fluxos de atendimento, então a gente começa, né,
conforme eu havia falado, a gente começa com uma plataforma robotizada, que é o bot, né? Então, a gente desenhou todo um fluxo. Eu não vou explicar em detalhes esse fluxo, mas posso depois distribuir para vocês. A ideia é que a gente desenhe um fluxo de como o paciente vai ser atendido, né? E como é que ele passa pelas etapas, pelas camadas desse atendimento. Começando pela plataforma automatizada, passando pela equipe de saúde online e podendo chegar para a equipe de saúde mental online também. Então, existe um desenho, esse desenho está sendo frequentemente alterado e evoluído, né, de acordo com as necessidades que vão surgindo. Então, essa é outra vantagem, é que a gente pode mudar esse desenho, esses fluxos, né, em tempo quase real, dependendo do que a gente está observando, né, do caminhar da doença, né, das necessidades dos cidadãos também. O programa de acompanhamento à saúde, né, que a gente começou posteriormente, mas viu que a gente detectou na primeira fase do projeto que muitos pacientes apresentavam um sintoma de ansiedade. Então, nós decidimos ampliar esse programa não só para atendimento ao Covid, mas também acompanhamento da saúde mental, né? E aí aqui a gente pode ver, né, um pouco de detalhes sobre essa equipe, né, de saúde mental. A avaliação dela é muito bem avaliada, 1.325 atendimentos, né, e o tempo médio início de resposta. E a gente pode acompanhar aqui a evolução dos atendimentos. Né? Também a gente fez, né, esse programa de acompanhamento da saúde, né, a gente também desenha um fluxo para ele, né, que começa com a equipe da Secretaria de Saúde, né, e faz o engajamento das pessoas, né, dos cidadãos para entrar na plataforma e direciona, né, para dentro da plataforma aqueles pacientes. Então, essa equipe de saúde, ela pode estar nos hospitais, nas unidades de saúde, né, acompanhando aqueles pacientes e pode fazer o redirecionamento desses pacientes para a plataforma e elas vão ser atendidas pela essa equipe de saúde específica, né, remota. Em cima desse sistema, a gente criou uma base de conhecimento muito grande, a gente está usando essa base de conhecimento para desenvolvimento de soluções analíticas. Então, implementamos um algoritmo de inteligência artificial para, a partir das conversas, extrair os sintomas e avaliar como é que os cidadãos estão se sentindo com relação a esses sintomas e se existe algum sintoma novo que aparece ou um sintoma, né, que desaparece. Por que a gente usou inteligência artificial? Porque, de fato, existem algumas perguntas em aberto. E nessas perguntas em aberto existem novos sintomas que não estavam previstos dentro do menu que a gente disponibiliza para o usuário escolher o seu sintoma. Então, a gente sentiu a necessidade de, nas perguntas abertas, a gente coletar essa informação. E aí a gente vai acompanhando essa evolução desses sintomas e tomando ações com relação aos sintomas que estão aparecendo e informando também a equipe de epidemiologia da Secretaria de Saúde se é um novo sintoma que está aparecendo, o que deve ser feito, ou a criação até de novos protocolos de atendimento também. A gente tem isso. Então, aqui a gente pode ver a parte de sintomas também. Eu vou passar por esse outro, e aqui a gente criou especificamente a partir das informações que a gente está coletando do teleatendimento, junto com informações que a gente obtém dos sistemas do Ministério da Saúde, dos 3 sistemas que eu comentei, a gente desenvolveu uma ferramenta, né, que é baseada em análises que a gente chama de mapas de calor, hotspots, para entender a evolução dessas doenças. Então, a gente consegue coletar, a partir dos dados da plataforma e dos exames realizados, quem são os casos positivos, né, e avaliar essa evolução da doença. Então, essa ferramenta, por exemplo, aqui está mostrando uma análise da evolução de março a abril de 2020, né, como é que ela está se expandindo, né? Ou seja, ela começou muito forte aqui em Fortaleza, né, em março, e foi se ampliando e também depois se ampliou para todo o estado. Então, aqui a gente consegue fazer uma análise mais detalhada. A gente consegue também ter mapas cloropléticos, onde a gente vê por município qual é a evolução da doença. Isso é muito importante porque
um dos marcadores dessa doença é o número de infectados, quando esse número de infectados chega a 100 pessoas. A gente sabe que esse marcador é importante porque sabe que a partir dali a gente vai ter uma aceleração da infecção muito grande, né? Ou seja, da transmissão da doença muito grande. Então, a gente analisa isso está sendo usado como instrumento pela vigilância sanitária para identificar e priorizar quais são os municípios que devem ser atendidos. Então, a gente juntando essa informação tanto das conversas quanto dos sistemas de saúde, a gente consegue ter análises mais efetivas para tomar decisão. Além disso, a gente criou também um boletim digital que junta todas as informações e entrega a informação com análises diretamente para a equipe de saúde, né? Que é normal que se faça o BI e tenha muitos gráficos, etc., mas às vezes falta um pouco da interpretação desses gráficos, e isso é necessário você alinhar com o conhecimento da área, do domínio, né, que é a área de saúde. Então, a gente criou essa ferramenta, que é um boletim, que ele é digital, que ele pode ser preenchido por vários desses atores da saúde pública, que fazem as análises, e essas análises são colocadas automaticamente dentro desse boletim, que pode ser impresso, pode ser divulgado como um link para todos os agentes de saúde. E, finalmente, a gente, nesse momento, estamos lançando hoje um aplicativo, aliado também à plataforma, é mais um canal. Então, esse aplicativo ele vai criar, além do WhatsApp, além do site, né, Instagram e Facebook, vai ser um aplicativo que vai também criar um novo canal, que vai se chamar Ceará App, e o objetivo dele é a gente botar esse aplicativo como uma forma, né, do teleatendimento diretamente aliado ao aplicativo. Ele pode fazer tanto pelo WhatsApp quanto pelo aplicativo. Qual a vantagem do aplicativo? O aplicativo vai incorporar uma série de novos serviços dele, né? Como o atendimento à saúde, que é o que a gente está comentando, você vai poder ver informações sobre as unidades de saúde, fazer agendamentos, né, para essas unidades. A gente está criando um conceito de caminho saudável, onde a gente junta as informações para dar informações a respeito da movimentação, mobilidade que esse cidadão deve seguir para evitar encontros, né, ou se manter em casa, enfim, dar informações a respeito do espalhamento dessa doença no estado. E o próprio atendimento de saúde mental. Então, esse aplicativo vai ser um aplicativo que vai incorporar vários serviços e a gente pretende torná-lo como mais um canal de atendimento. Enfim, era isso, né? Aqui, só mostrando um pouco do aplicativo, que ele vai poder fazer o atendimento aqui, né? Sendo que o aplicativo permite que eu colete mais informação dele, né? Então ele pode ter uma interatividade melhor, uma fluidez melhor nesse atendimento. Aqui das unidades de saúde a gente vai botar informações sobre todas as unidades, ele vai poder sugerir se aquela unidade tem uma informação que está errada, então ele vai poder contribuir para ajudar na informação sobre aquela unidade, compartilhar, traçar a rota de onde ele está para aquela unidade. Então, e aqui o caminho saudável, a gente vai poder fazer o acompanhamento, monitoramento da movimentação desse cidadão, com o objetivo único da saúde, né? Ou seja, com o objetivo único de dar informação dele para evitar, né, o contágio da doença. Então, a gente, inclusive, está com uma parceria com a Universidade de Nova York na criação do modelo, que esse modelo vai ajudar a detectar os encontros e dar informações a partir do risco que esse usuário, que esse cidadão corre, dependendo do tipo de mobilidade que ele tem. Bem, é isso. O que eu acho, eu não sei se eu cumpri meus 15 minutos, mas era o que eu gostaria de dizer, né? E essa equipe, ela é formada, aqui temos o governador Camilo, que é a iniciativa do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, o suporte do secretário da Casa Civil, Elcio Batista, e aí temos uma equipe de servidores do estado e uma equipe também de cientistas de dados da Universidade Federal do Ceará, né? Uma equipe conjunta e com a contribuição forte do pessoal da Secretaria de Saúde, a equipe de epidemiologia, escola de saúde, o próprio secretário de saúde, doutor Cabeto, é uma equipe envolvida, né, em trazer a solução como completa. Ok? Obrigado. Perfeito, professor, muito obrigado. Cumpriu o tempo, sim. Foi excelente a apresentação. Assim, em 45 dias, né, que o senhor disse, começou a implantação, Isso. então tem um resultado realmente muito bacana. Já tem resultados que permitem, inclusive,
auxiliar na tomada de decisão. Muito bacana. Tem algumas perguntas aqui. Pessoal, eu não consegui habilitar o bate-papo para todo mundo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só passar o mouse lá no gtd.gov, no íconezinho do gtd.gov lá no participante, que vai aparecer o botãozinho de bate-papo, é só clicar e enviar as perguntas para o organizador, que eu vou repassar para o palestrante, ok? Eu coloquei no bate-papo também essa orientação, então se alguém tiver alguma pergunta, é só seguir esse procedimento. Vou passar para as perguntas então, professor. O Elísio Cabral, da Prodepa, do Paraná, ele falou o seguinte: professor, fale um pouco do desenvolvimento e implantação da plataforma. Foi desenvolvido do zero? Já estava pronta e foi adaptada? Como foi o treinamento das equipes na implantação? E fale sobre a participação de empresas terceirizadas de Minas e qual o papel dela na plataforma. Perfeito. Ótimo. Ótima pergunta. Na verdade, essa solução ela envolveu tanto o laboratório, né, de ciência de dados da UFC, como envolveu também a empresas, que foi a empresa Elo Group, a empresa Ilha-Soft, a própria RCS e a empresa de CRM, que é a Connect. Então, foi um consórcio de várias empresas que se juntaram, né? Nós escrevemos o projeto em conjunto, né? Foi um projeto que foi desenhado rapidamente, em 3 dias, a gente juntou esse consórcio de empresas e desenhamos quais soluções que elas já possuíam. A Ilhasoft já possuía a solução de chatbot, a Connect já possuía uma solução, todas elas são open source, né? São soluções open source, que vão ser absorvidas pelo Estado do Ceará. E a RCS entrou com expertise em atendimento de telesaúde, que é a empresa de Minas Gerais. Então, a gente se juntou e criamos uma solução integrada entre todas essas equipes. Então, esse foi para conseguir implantar uma plataforma dessa dimensão, a gente realmente precisou usar algo que já estivesse pronto, né? E ganhar e ter o expertise dessas empresas participando desse projeto. Perfeito. O Anderson Souza, ele perguntou se haverá em algum momento integração com atendimento humanizado. Sim, sim, claro, sim. Esse é um dos objetivos que a gente quer integrar, inclusive na ponta, nos hospitais, né? Então, a gente quer levar isso junto aos hospitais, é um processo que a gente já está fazendo, né? Então, a gente quer que o sistema seja totalmente integrado em todas as partes dele, em todas as etapas que o cidadão tiver contato com o serviço público, ele vai poder ser acompanhado, estar integrado nessa plataforma. Nós fizemos um trabalho de integração entre as unidades de saúde, o LACEN, que é o Laboratório Central de Exames, né? De tal forma que hoje a gente possa acompanhar desde o momento que o cidadão chegue à unidade de saúde até o momento que ele vai fazer o exame, e a gente quer fazer isso também no atendimento presencial, atendimento humanizado no sentido que ele colocou, acredito que ele está falando mais no sentido não só presencial, mas no sentido, né, do contato, né, até visual entre o médico e o paciente, né? Eu acredito que a pergunta dele também foi nessa perspectiva. A gente, hoje em dia, tem um atendimento que é escrito, né, mas estamos trabalhando no atendimento falado e por vídeo, né? Então, a humanização vai se trazer também um pouco esse contato mais caloroso, né, quando você está falando com o médico e olhando para o médico. Então, também, a gente prevê isso também. O Anderson, ele confirmou aqui que realmente era nesse sentido que ele queria saber do humanizado, inclusive com contato com o médico. Isso. Uma outra pergunta aqui do Thiago Ávila de Alagoas. Ele perguntou como que o Ceará está lidando com a baixa qualidade dos dados informados nas unidades de saúde. Como, por exemplo, apenas parte dos pacientes informaram o CPF na solução. Olha, excelente pergunta, obrigado por essa pergunta. É um problema que a gente vive no dia a dia. Isso tem várias dimensões, né? Quando a gente integrou esses dados, inclusive dos sistemas do Ministério da Saúde, por serem 3 sistemas distintos, né, e atualizados em momentos distintos também por diferentes pessoas, você tem um problema de inconsistência, né?
Agora, assim, como você tem uma amostragem grande, você consegue ter ações mitigadoras de relevância, ações, né? Então, apesar de a gente ter um problema de incerteza sobre esses dados, né? De fato, a gente tem, dentro do combate ao Covid, a gente trabalha com um nível de incerteza muito grande, né? A incerteza dos dados é uma delas, né? Tem a própria incerteza do conhecimento de como essa doença se comporta e como é que ela se dissemina. Então, o que a gente tem feito é o seguinte, é trabalhado na integração dos dados fortemente para mitigar esse problema da qualidade dos dados, da inconsistência e da incerteza, né? E trabalhado em conjunto com a equipe de epidemiologia, que conhece bastante da área, né? De tal forma que a gente consiga obter uma amostragem representativa desse dado para poder converter isso em ações, né, que deem o resultado. Então, é assim que a gente está lidando. A gente não consegue resolver o problema totalmente dos dados, né? Ou seja, isso passa por você treinar as pessoas na ponta, passa por você construir outros sistemas. Por exemplo, a gente construiu aqui um sistema por LACEN de priorização de exames, que não existia, era feito na mão, porque foi muito importante você começar a priorizar, principalmente óbitos, né? Pessoas que estão em UTI, então a gente teve que redesenhar, criar sistemas. Então, é esse o processo que a gente está seguindo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da Kershen. Ela não informou qual é o estado, mas a pergunta dela é o seguinte: vocês teriam condições de ajudar outros estados na implantação dessa solução open source? Ou necessitaríamos de contrato com as empresas? Foram implantados pelas equipes internas ou por empresas contratadas? A gente contratou a Elo Group, que fez a gestão do projeto para a gente, né, como foi algo emergencial que não estava previsto, né, e a Elo Group ajudou a trazer essas outras empresas, a Iliasoft, a Connect e a RCS como solução, e ajudou a montar toda essa solução e implementar essa solução, né. Pelo nosso lado, da Casa Civil da Laboratório Íris, nós nos preocupamos muito, né, em fazer o treinamento das pessoas, né, de fazer com que esse sistema funcionasse, né, juntar todas as partes interessadas, né, arrumar os recursos para suportar isso. Então, com relação à pergunta dela, o ideal mesmo era que ela conseguisse fazer isso através da empresa. Como nós estamos ainda elaborando o sistema, acho que a gente não teria braço nesse momento para ajudar. A gente pode ajudar no sentido de mostrar o nosso modelo, né, de levar as nossas experiências, né, de compartilhar algumas ferramentas que a gente desenvolveu internamente, que a gente pode dar para o Estado de graça, não tem problema, como é esse priorizador do LACEN. Todo Estado tem um LACEN. A gente pode dar esse algoritmo de inteligência artificial para análise de sintomas também, isso tudo pode ser aberto, pode ser distribuído, né? A plataforma, ela é aberta, ela pode ser distribuída, mas necessita dos serviços dessas empresas, né? Então, por exemplo, serviço de saúde são médicos contratados pela RCS. Então, nesse caso, a gente não teria como ajudar. No caso, por exemplo, do chatbot, tem uma equipe específica para fazer desenho das conversas. Então, precisaria desse serviço para fazer com que o modelo, o fluxo da informação dentro do estado, que pode ser diferente do Ceará, tem que ser modelado, né? E aí a gente não tem equipe para isso. Eu acho que a gente pode contribuir sim com algumas coisas que a gente já fez, com as experiências, mas de qualquer maneira, para que seja implementado de forma consistente e robusta, vai precisar do serviço dessas empresas envolvidas. Perfeito. Pessoal, temos que passar para as outras palestras aqui. Tem uma série de Obrigado. questões aqui ainda que vão ficar em aberto. Mas, professor, muito obrigado. Essas perguntas aqui que estão em aberto eu vou passar para o professor. Depois eu divulgo lá no grupo do GTD Geral qual era a pergunta e qual a resposta. Ok, pessoal? Professor, mais uma vez, obrigado. Vamos na Muito sequência, obrigado. então. Obrigado. Na sequência, vamos passar agora para a apresentação do pessoal do Mato Grosso do Sul. Marcos, eu vou te passar aqui o controle para você iniciar a sua apresentação. E aí, da mesma forma, pessoal, vocês podem fazer o questionamento que eu vou passar para ele ao final da apresentação. Marcos, controle. Oi, você...
Pronto, Marcos, pode começar. Oi, Marcos? Marcos, na escuta? Então, aqui é o Euler do Telesaúde. Oi, A gente não está escutando o Marcos. Você pode dar permissão para mim compartilhar a apresentação? Euler, deixa eu começar aqui. Ah, tá. O Marcos voltou. Voltou, meu som voltou aqui. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Ok, perfeito. Então, quero agradecer, parabenizar o Zé Antônio pela apresentação aí, fantástico. Eu ia perguntar, mas os colegas já perguntaram se era possível compartilhar experiências, né? Na área de saúde pública, a gente faz parte da mesma família, né? Então, as aplicações e soluções que os colegas publicam, usam nos seus estados, certamente podem ser muito úteis para a gente aqui. Vamos lá. Euler, na verdade, eu vou mostrar rapidamente a solução que a gente adotou aqui. Nós temos uma iniciativa de um aplicativo também que faz a triagem. Então, acho que não convém mostrar agora, ela é muito parecida com o Ceará, ainda está em processo de lançamento. Faz uma triagem e permite que o usuário até se conecte via vídeo com um call center, com profissionais de saúde, para obter mais informações. Essa plataforma está sendo desenvolvida em parceria com a nossa mantenedora de TI aqui do Estado e nós aqui, técnicos da Secretaria de Estado de Saúde. Há também uma iniciativa importante que já está em campo, que é essa que eu quero mostrar. O Estado resolveu iniciar a testagem em modelo drive-thru aqui, em Campo Grande, na capital, isso já há 3 ou 4 semanas, mais ou menos, e testagens referenciadas, ou seja, foi colocado à disposição da população o telefone, o call center, e neste call center o paciente ou o cidadão liga, já manifestando talvez alguns sintomas compatíveis com a COVID, e ele então, pelos atendentes, que são assessorados por médicos e enfermeiros, identificam a necessidade de coleta de material para exame. Então, a partir desse momento, todo o registro telefônico desse paciente é feito, né? É feito um cadastro dele, esse cadastro é pulverizado no ESUS-VE, que é a aplicação federal, é também lançada em aplicações estaduais, e é feito um agendamento. Esse agendamento, é isso que eu vou mostrar agora, ele é uma solução que a gente adotou, principalmente porque essa testagem, modelo drive-thru, ela seria expandida, e hoje já está em funcionamento em 3 cidades, né, para todas as principais cidades do estado. É uma aplicação bem simples, eu vou mostrar aqui rapidamente, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. O pessoal está vendo minha tela, não, né? Ainda não apareceu aqui. Ainda não, né? Bastante. Ok? Acho que agora está aparecendo. É um cadastro rápido. Veja, essa é a tela que os atendentes, entre outras, na verdade, a parceria que a gente tem com o Corpo de Bombeiros, é uma central de atendimento do Corpo de Bombeiros. Ela foi ampliada, inclusive, com recursos da Secretaria de Saúde, tanto em atendentes quanto equipamentos, linhas telefônicas. E essa aplicação, ela faz um cadastro rápido do paciente, né? E dependendo da cidade que ele declara residência, vou colocar Campo Grande aqui, ele abre uma agenda. Veja, essa é o modelo de agendamento que a gente tem dia 6, dia 7, dia 8 de maio, né? E à medida que essas vagas disponibilizadas vão sendo preenchidas e para cada 30 minutos, a gente está trabalhando com um intervalo de 30 minutos, né? Essas pessoas se dirigem até o local indicado, de carro,
existe uma entrada principal e depois uma saída. Ele escolhe um material suave nasal, né, no local, e estes pacientes são orientados a guardar o resultado. Essa plataforma, ela está, inclusive, já disponível para Campo Grande, Dourados, que é a segunda maior cidade, Três Lagoas, a terceira maior cidade, e semana que vem a gente abre na fronteira com a Bolívia, a cidade de Corumbá, que é a quarta maior cidade do estado. Em cada uma delas foi feito um esforço enorme para criar infraestrutura lá, junto com o Corpo de Bombeiro, ou nas instalações que o município disponibilizou, para a gente abrir essa unidade de coleta, testagem laboratorial, né? O exame sai entre 24 e 48 horas, é feito no nosso GAU, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e os resultados positivos ou negativos são enviados por SMS. Aliás, no ato do agendamento feito na nossa central telefônica, o paciente recebe um SMS indicando o dia e hora e o local que deve fazer a coleta. E o horário, inclusive, porque a gente fracionou o dia em frações de 30 minutos, né, para que ele não fique esperando, quer dizer, as pessoas chegam às 8h30, entram numa fila de, no máximo, 6 veículos lá, rapidamente é colhido o material, 2 a 3 minutos é feita a coleta, e essa coleta encaminhada ao LACEN. Então, o cidadão entra no seu veículo, é colhido o material e rapidamente sai. Recebe orientação sobre o seu isolamento domiciliar e sobre os resultados que são enviados via SMS. Um API que retira informações do GAU e envia esse resultado de exame para o paciente. Ok? Então, a partir dessa informação, vou colocar outra cidade aqui, que é Dourados, apenas para a gente ver a agenda da cidade, né? Vou colocar aqui dia 6. No caso de Dourados e Três Lagoas, não são todos os dias, segunda, quartas e sextas, né? E a gente deixa em cada agenda de cada cidade uma reserva técnica, onde os pacientes que declaram sintomatologia no 7º dia, que é muito importante isso, para que eles façam a coleta no mesmo dia. Então, essa reserva também é controlada por essa central. O tipo de controle que a gente faz nessa plataforma é dos cadastros diários, né? Então, a quantidade de pacientes que foram atendidos. Ela é uma plataforma para outras funções, mas a gente está trabalhando com os exames aqui, por sexo, né? E as cidades que estão envolvidas. Então, não necessariamente só pacientes da cidade que o drive-thru atende, mas a gente percebe que existem pacientes das cidades do entorno também estão colhendo material e fazendo seus exames. A partir do momento que o diagnóstico positivo foi feito, em parceria com as cidades que hospedam o drive-thru, a gente faz o acompanhamento do caso confirmado, insistindo, acompanhando, orientando sobre o isolamento domiciliar, sobre as medidas de controle que ele tem que fazer, e a partir daí a cidade que hospeda a solução faz monitoramento dos contatos, né? Os prováveis contatos. Então, é uma medida a partir da confirmação do exame. Além desta medida, dessa solução, a gente está trabalhando também com o lançamento do aplicativo estadual, que deve acontecer na próxima semana. Ainda estamos no aguardo desse lançamento. E colaborar também com o encaminhamento de pacientes sintomáticos para a coleta de exame. A ideia do Mato Grosso do Sul é expandir para as 10 maiores cidades, a gente chama de sedes regionais aqui, e alcançar pelo menos 1.000 coletas diárias para exame laboratorial, PCR, exame molecular. Então, a gente está avançando rapidamente, próxima cidade de Corumbá, uma cidade de
de mais de 100 mil habitantes, e onde nós tivemos casos. É uma cidade importante, faz fronteira seca, né, com a Bolívia. O mesmo deve acontecer com a cidade de Ponta Porã, também fronteira seca com o Paraguai, e as demais que estão no projeto para as próximas semanas. Tá? O nosso boletim, mostrando rapidamente, o colega do Ceará mostrou um boletim muito elaborado, a gente tem diariamente o nosso boletim, e nele já aparecem as coletas do drive-thru Campo Grande, drive-thru Dourados, drive-thru Três Lagoas, e os exames e os casos positivos que foram obtidos nesses locais. Né? Mato Grosso do Sul tem hoje 274 casos confirmados, né? E 10 óbitos, de 3,6. No nosso boletim aparece, inclusive, de uma forma bem sintética, as internações, as saídas, né? E aqui a gente colocou quando pacientes que vêm de outro estado ou de outro país que estão internados na nossa estrutura. Hoje, apenas 5 pacientes internados em UTI, né? E a classificação dos casos confirmados por município. Eu vou deixar agora a próxima parte da apresentação ao Wilder. Eu peço que o gestor, por favor, passe as telas para ele, por gentileza. Passei pro Euder o controle. Euder, você tem mais uns 5 minutinhos do tempo de Mato Grosso do Sul. Oi, vocês me escutam? Ok? Ok? Sim, te ouvindo. Eu vou compartilhar um slide. Vou compartilhando, mas não está aparecendo na ferramenta. Tem que só compartilhar conteúdo e pronto? Isso. Compilar conteúdo. Aí você seleciona a tela do navegador, isso no web. Pronto, tenta nova. Agora, ok. Obrigado. Então, bom dia a todos. Eu sou o Wilder, eu sou analista de sistemas de informação, tenho pós-graduação em informática em saúde pela Unifesp e regulação em saúde pelo Sírio-Libanês. Eu vou contar isso do Mato Grosso do Sul com telesaúde, de forma bem rápida. O telesaúde, na verdade, é um programa federal. Ele é ligado ao Ministério da Saúde. Ele busca ser uma ferramenta entre a atenção básica e a regulação estadual. O programa aqui em Mato Grosso do Sul, o programa a nível nacional, ele começou em 2007, no Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso do Sul, ele iniciou em 2010. O Telesaúde em Mato Grosso do Sul está ligado à Secretaria de Estado de Saúde, na Diretoria de Gestão, Trabalho e Educação na Saúde. Então, qual que é o nosso objetivo? Eu vejo que o Telesaúde aqui em Mato Grosso do Sul ele está muito ligado à atenção básica, entendeu? À atenção primária. Então, a gente tenta ser uma ferramenta de ligação entre a atenção primária e os outros setores da saúde, não só a regulação. Atendimento especializado, a gente tem várias atuações nessa área. Eu não vou ler o slide, mas nosso objetivo praticamente era esse que está na tela aí. Então, o que justifica o telesaúde em Mato Grosso do Sul? A justificativa está que 89% dos municípios estão longe da capital. Quer dizer que esses municípios eles não têm, por exemplo, médicos especialistas para auxiliar na clínica, clinicamente, a população do interior. Então, a gente, através das nossas ferramentas de teleconsultoria e educação, a gente consegue capacitar esses profissionais à distância. Então, como os municípios ficam muito longe da capital, a gente utiliza essa ferramenta.
Esse era o nosso propósito no início do projeto. Quais são os serviços ofertados hoje em Mato Grosso do Sul? Teleconsultoria, telediagnóstico, segunda opinião formativa e teleeducação. Como é que é feito a teleeducação hoje em Mato Grosso do Sul? Os principais temas que chegam para a gente são da nossa área técnica das secretarias estaduais de saúde e municipais ligados à atenção básica. Então, saúde do idoso, saúde do deficiente, saúde do adolescente. E aqui são alguns casos de web-aulas que a gente ofereceu no Telesaúde. Como é que é a divulgação dessas web-aulas? A gente usa Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp. Então, toda a nossa área técnica, a gente dispara uma semana antes. A gente tem uma mala direta com mais de 5.000 e-mails desses profissionais da atenção básica, em 79 municípios, e uma semana antes vai chegar a informação que em tal data e horário vai ter uma capacitação. Então, o que a gente tem feito na época do Covid-19? A gente tem que colocar todo município que tem caso positivo, a gente tem feito uma capacitação com a nossa médica infectologista, ela fala diretamente para os profissionais que atenderam esse paciente lá na unidade de atenção básica. Ela capacita, então, qual a melhor maneira de atender esse paciente para esses profissionais não se contaminarem. É uma ação de educação local. Conforme vai saindo casos positivos, por exemplo, Três Lagoas, Corumbá, Campo Grande, a gente tem essa iniciativa. Só que a gente também não parou de atender os outros serviços da atenção básica. Então, no próximo dia 8, como é uma questão de grandes índices de violência doméstica, a gente vai abordar esse tema. A gente sempre está abordando temas que chegam da atenção básica. Então, aqui é a nossa ferramenta de teleeducação, o Moodle, a gente também qualifica, e tem vários projetos também da atenção básica, são temas que a atenção básica demanda para a gente. Praticamente, a gente faz cursos nos temas que eles estão precisando. E esses cursos são feitos nos profissionais de 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Aqui é um resultado rápido, a gente conseguiu, em 2019, capacitar 1.915 profissionais, seja através de web-aulas ou reunião de matriciamento ou com a nossa ferramenta Moodle, né? Ambiente EAD. Aqui é só a função da teleconsultoria, vou falar um pouquinho Então, só voltando aqui na apresentação, uma grande dificuldade para... Helder, o tempo tá se esgotando, a gente tem mais uma apresentação ainda do Rio Grande do Sul. Desculpa te interromper. Tudo bem. Posso terminar ou você vai encerrar? Sim, só conclua, por gentileza, que a gente ainda tem mais uma apresentação. Tá. Aí a gente tem a teleconsultoria assíncrona, que é um sistema que o profissional acessa via desktop, via computador. A gente usa a plataforma lá do Rio Grande do Sul, que é a próxima fala. Aqui é como a gente divulga para eles acessarem, a gente manda em grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram também. A gente tem 15 especialidades. Aqui o profissional tem, depois que o profissional realiza a pergunta lá na atenção básica, nosso especialista tem 72 horas para responder. Aqui é um caso de sucesso, que a gente tirou esse paciente, ele tinha câncer de saúde bucal e a médica da atenção básica estava atendendo ele com pomada, ela não tinha identificado. Depois que foi realizada a teleconsultoria, o nosso teleconsultor especialista verificou que era um câncer de saúde bucal. Aqui é um paciente que foi dado prioridade dele na nossa regulação, foi feita a visita pela enfermeira, esse paciente tinha uma certa deficiência, ele estava com miíases, e ele era do interior do estado, ele foi trazido com uma certa urgência pela regulação aqui para o hospital da capital para fazer esse tratamento. Então, o sistema de teleconsultoria também serve para dar prioridade na fila de regulação. Aqui é uma ação que a gente está fazendo em tempo de Covid também. A gente coloca 2 médicos infectologistas durante a semana, atendendo os médicos e enfermeiros para discutir casos clínicos referentes ao coronavírus. Aqui é uma iniciativa que a gente utiliza de teledermato, está sendo implantado somente em Três Lagoas, que é uma iniciativa nossa. E a gente utiliza essa ferramenta STT de Santa Catarina.
Aqui é os nossos números de agosto a fevereiro de 2019, a gente realizou 516 teleconsultorias e 21 telediagnósticos. Esse é o contato do Telesaúde de Mato Grosso do Sul. Era isso, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Helder. Tem uma pergunta aqui apenas, se essas apresentações podem ser disponibilizadas e compartilhadas. Oi, Helder? Sim, sem problema. Pode, né? Perfeito. Sim. Perfeito. Obrigado, pessoal. Vamos passar então para a última apresentação agora, que é o caso do Rio Grande do Sul. Marcos Vinícius, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, vai nos apresentar. Previdência não, desculpe, de Assistência e Saúde. Marcos, eu estou te passando a função de apresentador. Você pode... Pronto, acredito que você já possa se manifestar, Marcos. Obrigado. Oi. Bom dia, pessoal. Não sei se todos já me ouvem. Bom dia. Sim, te ouvindo bem. Bom dia. Beleza, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, toda a organização, cumprimentar os palestrantes que estiveram aqui antes e também cumprimentar e agradecer aqui a parceria de toda a equipe do IP Saúde, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Alguns dos colegas estão conosco participando dessa palestra, desse evento também. Então, eu deixo já de antemão aqui esse registro, agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho que foi realizado pela equipe durante esse período. Eu vou tentar ser bastante dinâmico na apresentação. Eu não sei se eu já consigo fazer aqui o compartilhamento da tela, e aí eu vou apresentar algumas lâminas relatando um pouco da iniciativa do Instituto, falando um pouco do que é o IP Saúde, das ações que foram desenvolvidas e o que nós construímos nesse momento de pandemia. Não sei se eu já posso compartilhar a tela. Já pode compartilhar, já tem função para você. Deixa eu ver aqui, compartilhar conteúdo. Muito bem. Aqui. Vamos ver. Apareceu aqui para gente. Certo. Muito bem. Então, todos aqui, primeiro eu gostaria de fazer um registro, né, do que é o IP Saúde, para que se tenha uma dimensão realmente do impacto dessas ações. O IP Saúde, ele começou como um benefício do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de realmente ofertar suporte, assistência, saúde aos servidores do Estado. Com o passar dos anos, os sistemas de previdência em todo o país foram tendo uma uniformização na sua forma de atuação e serviços agregados, como planos de saúde, sistemas de financiamento imobiliário, crédito consignado, foram orientados a serem retirados destes regimes próprios de previdência, seguindo as diretrizes que hoje correspondem ao chamado Progestão do Ministério da Previdência. Então, no ano de 2018, o Estado do Rio Grande do Sul também, que estava buscando a adesão ao regime de recuperação fiscal, tinha que encontrar um caminho. Esse caminho seria implantar, terceirizar o serviço aos servidores do Estado, criar uma autarquia própria ou simplesmente deixar de prestar esse serviço. Diante de todas as análises e discussões que foram feitas, deixar de prestar esse serviço era inviável, impossível, dada a dimensão que o Instituto tem no Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar os números na tela seguinte, vocês terão essa condição de realmente identificar o impacto e a dimensão que o IP Saúde tem no nosso estado. Terceirizar esse serviço seria realmente também inviável, dada a condição peculiar da assistência à saúde. O IP Saúde aqui como plano, como benefício, é um sistema de saúde, mas com cara, né, com perfil de plano, ele tem um ticket médio aí que varia em torno, né, de 180, 200 reais, para oferecer todo o serviço de assistência à saúde, né, desde consulta médica, internação, medicação. Então, é um valor extremamente baixo que ninguém na iniciativa privada conseguiria fazer, mesmo com toda a escala econômica, né, com toda a escala que o Instituto tem. Então, nesse sentido, o governo da época resolveu dividir o IPERGS, o Instituto de Previdência, em duas partes, né?
uma ficou exclusivamente voltada para as ações de previdência e o IP Saúde nasce a partir daí. Nesse sentido, aqui a gente relata um pouco do que é o IP Saúde. O IP Saúde, então, é um sistema de saúde com cara, com feição de plano de saúde. Tem 1.012.000 usuários no estado, 10% da população gaúcha, é um plano que tem um número de beneficiários extremamente expressivo, maior até que algumas populações de alguns estados brasileiros, ou seja, voltando 10% da população gaúcha, ele presta em torno de 16 milhões de atendimentos, entre consultas médicas, exames, atendimentos de emergência, serviço ambulatorial e baixa hospitalar. Ele presta esse serviço aos servidores do Estado, aos seus dependentes, aos servidores dos poderes gaúchos aqui, ao Judiciário, ao Poder Legislativo e a entidades como o Ministério Público e Tribunal de Contas. Entre os números do Instituto também, fazendo esse registro, nós temos 7.365 médicos credenciados, esse número eu acho que já é um pouco maior hoje, atualizando para essa semana, mais de 320 hospitais credenciados, 713 clínicas, enfim, e uma série de outros prestadores de serviço. Diante desse cenário de epidemia, o Estado do Rio Grande do Sul adotou as suas ações de contingência. Eu acho que nesse momento de epidemia, talvez a palavra contingência deva ter sido uma das mais propagadas. O Estado tem as suas medidas, muito semelhantes a medidas adotadas em outros entes da federação, mas especificamente no IP Saúde nós criamos essas ações. Diferente de um hospital, onde a medida de contingência é encontrar novos leitos, colocar um espaço externo para receber pacientes que apresentem alguma síndrome respiratória, uma síndrome gripal, num plano de saúde ou num sistema de saúde, a contingência é criar mecanismos para que o serviço de assistência, de cobertura, possa ser prestado mesmo com as orientações de ficar em casa, com as orientações de isolamento e de restrição social. Então, nós firmamos ações administrativas, estamos hoje funcionando com praticamente 100% do Instituto em home office, aqui no estado. Eu mesmo estou na minha casa, no interior do estado do Rio Grande do Sul, conversando com vocês, outros colegas também em suas residências. Conseguimos colocar praticamente 100% do Instituto funcionando em home office, prestando serviços que vão desde a inclusão de dependentes, a ampliação de segurados, enfim, todas as rotinas administrativas foram feitas. Ações financeiras, como suportes extraordinários no pagamento de hospitais credenciados, só no mês de abril nós pagamos 250 milhões de reais aos prestadores, fazendo um registro, o IP Saúde tem uma receita anual na ordem de 2,4 bilhões de reais. Todos os meses nós pagamos aos prestadores de saúde do Rio Grande do Sul entre 180 a 200 milhões de reais em serviços de assistência propriamente dita. E também ações operacionais. E neste caso da teleconsulta, da telemedicina, ele se enquadra justamente aqui, entre uma ação operacional do Instituto, para que aqui os colegas estão participando, entre os serviços prestados pelo IP, a cobertura de consultas médicas é algo extremamente corriqueiro aqui. Nós pagamos consultas na ordem de 280, e em alguns meses até mais de 300 mil consultas são pagas aos usuários do IP Saúde em todo o estado. Neste período de janeiro, naturalmente, há uma queda na realização de consultas médicas, seja pelo ambiente de verão, onde as demandas são menores, férias, as pessoas já fizeram algumas consultas também buscando check-up e tudo mais, e ela começa a ter um crescimento de volta no mês de fevereiro. E o que a gente percebia é que, naturalmente, as coisas levariam o mês de março a uma realização aí, um pagamento de mais de 300 mil consultas médicas. O que acontece com a declaração de estado de emergência, orientação para que as pessoas ficassem em casa,
esse número caiu expressivamente entre o mês de março e abril. Nós tivemos uma queda de 55% no número de consultas médicas oferecidas aos usuários do Instituto. E a necessidade, essa urgência de poder continuar prestando serviços assistenciais. A declaração, a decretação e a declaração de emergência no estado do Rio Grande do Sul, ela foi feita no dia 19 de março, e nós, a partir deste momento, começamos a buscar alternativas também para não deixar esses usuários desassistidos. E trabalhamos muito na tentativa de ofertar o trabalho, de telemedicina através de teleconsulta. Claro, muitos aqui são especialistas na área, sabem bem do que eu falo, mas para registrar a questão da regulação e a regulamentação, a telemedicina ela está sustentada no Código de Ética Médica, no artigo 37, onde autoriza e possibilita aos profissionais de saúde prestarem serviço sem o exame direto do paciente em caso de emergência. Há uma resolução do ano de 2002 do Conselho Federal de Medicina que já regulava esse serviço na condição médico-médico, e no dia 19 de março, no mesmo dia em que o Estado do Rio Grande do Sul declarou situação de emergência, o Conselho Federal de Medicina entregou um ofício circular ao Estado inteiro, onde reconhecia a possibilidade da utilização da telemedicina em caráter excepcional. E no dia seguinte, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde também regulamentou a possibilidade da oferta excepcional da telemedicina para teleconsultas, enquanto durar o efeito da pandemia. Nós trabalhamos muito, e eu quero novamente aqui fazer esse registro, esse reconhecimento a toda a equipe do IP Saúde, que se dedicou nesse processo. Nós conseguimos nós conseguimos publicar no dia 14 de abril uma ordem de serviço própria nossa, incluindo um serviço de telemedicina através de teleconsulta no rol dos serviços de cobertura do IP Saúde. Fizemos isso, de uma maneira um pouco diferente do que regularmente se usa. Os nossos sistemas são feitos sem custo para o usuário, ou seja, telemedicina, teleconsulta no IP Saúde, para esse mais de 1 milhão de usuários, está sendo oferecido de forma gratuita, sem qualquer custo para o usuário, mas com a remuneração adequada aos profissionais. Não tivemos, nesse momento, a aquisição de alguma plataforma de software ou aplicativo para a realização desse serviço. Hoje, como vocês podem ver, tem uma maquininha com cartão. O usuário do IP Saúde, como quase qualquer outro plano, quando ele busca uma consulta médica, ele leva a sua carteirinha, o seu cartão, passa esse cartão magnético lá na máquina do profissional, no consultório médico, digita a sua senha, e isso valida a realização dessa consulta. Ou seja, ela dá a certificação de que aquele usuário procurou aquele profissional para realizar determinado serviço. O que nós fizemos, e aqui eu quero também fazer esse agradecimento à equipe da Procergas, não sei se alguém aqui está participando, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, a solução que nós encontramos no sentido de abreviar, não ficar preso a uma burocracia de uma contratação emergencial ou até mesmo arrastando em um processo licitatório, foi conseguir fazer a validação desse sistema, de passar o cartãozinho lá na PINPAD, lá na maquininha do médico no seu consultório, fazer isso de uma maneira online, fazer de uma forma eletrônica, onde o IP Saúde consegue garantir a validação, o controle e ainda exercer alguma auditoria sobre a consulta prestada. A implantação da teleconsulta no IP Saúde começou a ser ofertada no dia 14 de abril e 2 dias ainda uma lei federal, validando a telemedicina durante este período de pandemia. Como disse, tudo foi feito a toque de caixa, mas com muito cuidado, com muito trabalho,
e tentando encontrar uma solução que fosse realmente possível neste momento, em que nós não deixássemos os nossos usuários desassistidos. O estado do Rio Grande do Sul, ele não é um dos estados mais populosos, né? Mas nós temos um número muito expressivo de municípios, são 497 cidades no Rio Grande do Sul, e o IP Saúde tem usuários em todas elas. Tirando a região metropolitana de Porto Alegre, que tem 3% do território e mais de 30% da população gaúcha, as demais cidades têm uma distância territorial, uma distância logística, né, dada o tamanho, a amplitude territorial dos municípios do interior do estado. Então, muitas vezes, as pessoas, né, têm a necessidade de se deslocar por 400, 500 quilômetros para ter uma consulta médica com um profissional, com um especialista que está centrado, né, na região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre é hoje o segundo polo em saúde do Brasil. Ele é um município que tem mais de 7.500 leitos de saúde, 3 faculdades de medicina. Então, Porto Alegre é uma referência, inclusive, para outros estados e até para alguns países aqui, como o Uruguai, também busca muitos recursos na rede de saúde de Porto Alegre. Não seria diferente no caso dos municípios, né? Então, nós temos pessoas Marcos, com a Argentina se deslocando. Como disse, nós fizemos algo extremamente simples, está disponível no nosso site hoje, esses manuais, que a gente quer também deixar à disposição para outros estados e se colocar à disposição também, dentro do possível, para mais sistemas e planos de saúde que queiram buscar também essas referências. Como disse assim, nós fizemos algo extremamente simples, rápido, então não foi algo altamente elaborado. As apresentações que nós temos aqui, esses tutoriais, mas eles estão com muita clareza, assim, com muita condição de, enfim, de poder realmente tomar como referência o trabalho prestado aqui no Estado. Oi. perfeito, Marcos. Muito obrigado pela sua apresentação. Novamente, uma pergunta que o pessoal faz é se a gente vai poder compartilhar a sua apresentação e também compartilhar a gravação desse seu webinar. Claro, eu posso até, claro, com toda certeza, eu posso até rapidamente aqui também, né, fazer uma pequena demonstração do que é esse sistema de validação que nós fizemos, né? E só para registrar, assim, também o IP Saúde hoje, ele não tem, novamente falar, né, o IP Saúde ele não tem hoje um aplicativo próprio, um software próprio de telemedicina, de teleconsulta. Nós não estamos também orientando, recomendando a utilização de um ou mais sistemas. Isso acabou ficando livre para os profissionais de saúde, os médicos escolhem o aplicativo que querem usar, seja um aplicativo, seja site, desde que sigam aquelas orientações que o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina estipularam, né? Como criptografia de ponta a ponta, possibilidade de gravação das consultas quando haja interesse das duas partes em fazer isso, o registro eletrônico de prontuários, a emissão de receitas médicas, de atestados e até mesmo a requisição de exames. Perfeito. Nós estaremos validando todas as consultas médicas que utilizarem essa diretriz e que seja feito, né, por esse sistema de validação eletrônica estabelecido. Perfeito. Obrigado. O Tiago Ávila, coordenador do Grupo de Transformação Digital dos Estados do Distrito Federal, ele quer fazer alguns comentários aqui. Tiago, com você a palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Quero ser muito breve, porque nós esperamos um pouquinho de tempo, mas justificado pela riqueza das apresentações. Quero aqui agradecer especialmente aqui aos nossos 3 conferencistas, o professor Macedo, o Marcos do Mato Grosso e também o Marcos Vinícius do Rio Grande do Sul. Agradecer aqui especialmente a presença de todos e também a todos que fazem o GTD por ter movido esforços para promover um webinar tão qualificado. Minha palavra breve é que o Grupo de Trabalho de Transformação Digital dos Governos Estaduais e Distrital, a iniciativa do CONSAD, o Conselho Nacional do Secretário de Administração, e também da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC, que é a BEPTIC. Ou seja, essa é uma iniciativa legítima dos estados e do Distrito Federal
estamos com o objetivo de compartilhar soluções e conhecimentos que os estados estão desenvolvendo para não só o enfrentamento da crise de coronavírus, como também para promover a transformação digital do estado. Uma grande diferença dos nossos webinários para os diversos webinários que estão acontecendo na internet afora é que aqui nós estamos trazendo como os estados estão agindo para o enfrentamento das questões ligadas à crise e também ligadas ao digital. E, por outro lado, promovendo esse compartilhamento, criando pontes, no fim das contas, fortalecendo a capacidade dos estados e do Distrito Federal. É importante que a gente tenha esse entendimento. Eu já quero aqui concluir a minha fala, comunicando a vocês que daqui a uma semana, no dia 12, de 10 às 11, teremos um outro webinar nesses moldes, falando sobre o tema da teleeducação. Nós teremos um especialista do Banco Interamericano de Desenvolvimento e, possivelmente, mais duas iniciativas estaduais sobre como os estados estão enfrentando e tratando a questão da educação em tempos de crise, em tempos de coronavírus. Eu acho que é importante que vocês possam disseminar essa mensagem para todos os servidores estaduais. Esses webinários são abertos e, particularmente, eu quero mais uma vez aqui agradecer aos conferencistas. Eu aprendi muito nessa fala e acredito que todos os demais colegas aqui também apresentaram. Eram essas as minhas falas. Quero fazer um agradecimento especial a Cida Oliveira, do Mato Grosso do Sul, que é a nossa líder do Grupo de Saúde Digital, e também ao Cadu e à Bielanza, que atuaram mais diretamente na organização desse webinário, conseguindo aí a disponibilidade de agenda dos nossos palestrantes. Era essa a minha fala, agradecer a vocês e quero me encontrar com vocês daqui a uma semana no nosso webinário de teleeducação. E parabéns a você também, Cadu, pela brilhante condução do webinário. Obrigado, Thiago. Obrigado aos nossos palestrantes. Eu vou receber a apresentação de cada um deles e vamos divulgar nos grupos do GTD, tá? As perguntas que ficaram sem respostas, eu vou endereçar aos palestrantes e assim que eles responderem, eu também vou compartilhar no grupo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Helder. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor José Macedo. Obrigado a todos. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Grande abraço, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tenha um bom dia também. Muito obrigada.